Salve, salve, galera, uma boa tarde para vocês. Está começando ao vivaço o programa Hora do Esporte, aqui em ritmo de ano novo, aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos, canal 12.3 em TV aberta, além do canal 7 da NET e 9 da Vivo TV. Estamos também na internet em câmarasjc.sp.gov.br e também no youtube.com/câmarasjc. Eu sou Vieira Júnior, eu vou com vocês nesta quinta-feira até as 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. E aqui comigo ele, o repórter esportivo, jornalista esportivo, o pimpão da TV Câmara, o nosso pugilista também da TV Câmara. Foi fazer uma matéria bacana hoje de boxe. O nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. Sempre com a alegria em mais uma tarde para ser um prazer inenarrável. Nossa, me enrolei todo. Aqui em mais uma Hora do Esporte. Tá vendo? Quer fazer graça? Dá isso. Corta pra cá, Piteco. Vai, Piteco. E aqui com a gente também o nosso querido Luiz Fernando, nosso tradutor de Libras. Aquele soquinho maroto, beleza, quase que eu dei um croque nele, quase que eu amassei ele ali. O nosso Luiz Fernando, marido da dona Paloma, ele que vai ser papai do Lorenzo. O Lorenzo está chegando. A hora que ele viu o piu-piu do Lorenzo lá no como é que chama? Raio-X. No ultrassom. Aí ele ficou feliz da vida. Raio-X, ó, o outro, é uma desgraça. Ficou todo feliz, todo babão, o papai e a mamãe. Ele todo corado ali, ó, fazendo Libras. Que beleza. Esse é o Vieira Júnior, alegrão aqui na TV Câmara. Sobe, TPI. E olha só, o negócio é o seguinte, Hora do Esporte de hoje começa com o quadro de tabela, que é um bate-papo bem descontraído com personalidades esportivas aqui da nossa cidade. E o convidado de hoje é mais do que especial. É uma lenda viva do esporte e que merece ser reverenciado por tudo que fez e faz pelo esporte e esportistas aqui da nossa cidade. Eu estou falando de quem? Do mestre Zezinho Frige. Acompanhe esse bate-papo que tá bom demais e foi gravado lá no Museu do Esporte aqui em São José. Solta, Piteco! Fala, galera, tudo bem? Tá começando mais um de tabela aqui dentro do A Hora do Esporte. Olha, eu tô no Museu do Esporte, um lugar fantástico, rico em história do esporte de São José dos Campos. E o nosso convidado de hoje é mais do que especial. Aliás, o sobrenome dele já fala por si só do nosso esporte. A gente vai conversar hoje com ele, Zezinho Frige. Zezinho, prazer te receber aqui. Muito bom ter você aqui nesse quadro que a gente traz personalidades do esporte. Eu queria que você começasse falando, e você vai andando comigo, vamos comigo. Queria que você falasse o seguinte, como é que foi aquele começo seu, criança, lá na década de 40, você jogando bola de meia na rua com seus irmãos, é isso? É verdade, a gente, em São José, as ruas eram todas de terra e as crianças, quando estava um calor, ia para a rua, ficar jogando bola, brincando de atravessar, correndo na rua. E ali a gente jogava todo menino, menina, todo mundo junto, participando disso aí. Isso nós fomos até os 12 anos, quando eu joguei pela primeira vez futebol num time chamado Palmeirinha, que eram os jogadores, as pessoas que moravam ali na imediação da Francisco Rafael e Coronel Monteiro. E aí a gente já fez o primeiro jogo. E depois eu fui brincando, jogando em descalço, a gente não tinha chuteira, não tinha nada. Tanto falando em chuteira, que a minha primeira chuteira eu coloquei com 16 anos. Então foi um momento importante na minha vida. Um jogo lá no Rodosá contra o Santaninha, eu joguei pelo Santaninha. Então eu joguei nos dois times de Centenário, Santana e Associação. A história de São José passa por esses dois equipes. Zé, mas jogava com bola de meia, descalço, tirava a tampa do dedão? Mas isso era normal, porque a gente não tinha jeito. Naquela época já não era fácil ter, acho que nem tênis tinha naquela época, viu? Não lembro disso, não. Entendi. Ô Zé, e como é que passou dessa fase, digamos, da brincadeira na rua, com a bola de meia, como é que foi a sua ida para o futebol de salão, o futebol da bola pesada, como se dizia antigamente? O futebol de salão começou em São José em 57, quando a liga foi formada. E já em 58, nós fomos campeões estadual, em 58, e nessa oportunidade nós tivemos o Pedro Ives jogando comigo, né?
E o Pedro Pedro Ives jogava bola, jogava basquete? jogava. O É Pedro mesmo? Ives é o único jogador em São José que em 1958 ele foi campeão em 3 modalidades. Foi campeão amador pelo São José, campeão de futebol de salão do estado e campeão de basquete. Ele fez a sexta contra o 15 de Piracicaba do Valmir. Maravilha. Ô Zé, quem te viu jogar, muita gente viu jogar da velha guarda, falou que um tal de Falcão, acho que ele não lustrava o seu tênis se você jogasse hoje. É verdade? Você jogava muita bola mesmo? É isso? Não é que eu jogava, eu sempre gostei de esporte, certo? E o meu sonho sempre foi ver os... Tem duas coisas no esporte que a turma gosta, gol e show. Eu não fazia os meus gols, mas eu dava o meu showzinho, certo? E eu, quando criança, eu ficava... E aonde eu ia chutando ioiô, chutando tampinha para ir no mercado. Comecei a trabalhar com 10 anos com meu pai. E aí depois eu fui fazendo, machuquei o pé direito, comecei a fazer paredão. Uma bola de borracha, estava com a parede esquerda. E depois eu fiquei com a perna esquerda com mais habilidade que a direita. E eu sempre fui titular em todos os times que eu joguei. Na ponta esquerda e nunca fui canhoto. Espetáculo. Agora, ô Zé, você conquistou muitos títulos por São José dos Campos no futebol de salão. Queria que você falasse um pouquinho, só um pouquinho, porque senão tem que fazer 2 horas de programa. Porque você tem muito título, muita conquista, muitos bons serviços prestados para o futebol de salão de São José. Queria que você falasse um pouquinho. Eu comecei em 58, campeão do estado, vice em 59, vice em 60, campeão em 61, vice em 62, campeão em 63 e vice em 64. A associação em todos os campeonatos estaduais ou foi campeão ou foi vice. Depois nós jogamos São Paulo, Santa Catarina, fomos campeões. Depois São Paulo e Minas, foi o famoso café com leite. Nós também fomos vice-campeão. Esse jogo foi lá em Belo Horizonte. Agora, Zé, você jogou muito e os seus irmãos também jogaram muito com você, né? Eu tenho, em 64, nós fomos, quando eu casei no civil de manhã e à noite, nós fomos jogar contra o 1º de maio. Nós ganhamos um jogo de 4-0. E aí jogou 4 frige, eu, Fernando, Roberto e o Diego, e nós ganhamos 4-0. Eu ganhei a bola do jogo, dei de presente para minha esposa. E esse presente, eu tenho a foto lá, eu entregando para ela, e ela infelizmente faleceu, mas nós tivemos juntos 56 anos, 7 de namoro, 63 anos juntos, que foi uma festa, e agradeço a Deus de ter me dado essa oportunidade. Agora, esse time que você falou era Frige Futebol Clube, né? Era associação, né? Mas como todos os friges jogavam assim, mas nós tínhamos um time dos friges. A gente diz que o time dos friges nunca perdeu, porque além do time ser bom, o árbitro também era frige, então não tinha jeito de perder. Agora, Zé, como é que foi a sua transição para o futebol de campo, o antigo Formigão do Vale, aquela camisa preta e branca listrada? Hoje o pessoal está acostumado com o azulão, né, o azul do São José, a águia, mas antigamente era o Formigão ao qual você fez parte e mais uma vez prestando ótimo serviço ao futebol de campo agora. É verdade, eu cheguei a jogar amador em 58 para o São José, quando o primeiro campeonato da 3ª divisão, eu participei no primeiro jogo, mas depois eu acabei não dando certo com o Diede e com o Jorge Pinto de Souza. Aí eu fui jogar a Copa do Vale por Caçapava. E aí nós fomos vice-campeão do Vale. Foi o único time que ganhou do Taubaté, foi a time de Caçapava, a Caçapavense. E depois eu voltei, o Diede foi me buscar para a gente fazer a final, o jogo contra o estado do Juventus. Na Rua Javari. Na Rua Javari, nós jogamos contra o Santa Rita do Passa Quatro, ganhamos de 4-0, e aí nós fomos fazer a final com o Fernandão. Jogamos lá 2-1, ganhamos 2-1 lá e empatou aqui. Nesse jogo também, eu quase não fui jogado, mas o Diério me obrigou aí, porque minha filha nasceu, e tinha nascido fazia 3 dias, eu estava lá, primeiro filho, aquela coisa, a Adriana. E aí aconteceu foi que eu não queria, porque eu não fui treinar. Ele falou, não, você tem que vir. Porque naquela época o futebol era 11 contra 11. E aí eu fui jogar, nós empatamos o jogo. Aí fiz mais um jogo só. E aí encerrei minha carreira. Eu nunca fui profissional no São José. Infelizmente, eu não sei quem que mandou um contrato meu, acho que era de gaveta, não sei o quê. Mandou para a federação. Eu fui profissional 8 dias. É mesmo? 8 dias. Eu fui... Inclusive serviu para a aposentadoria,
Mas daí eu tive que jogar no Rodosá, né? Pouca gente sabe que o Rodosá disputou a 3ª divisão. O Silvio de Paula, eu, o Rico, aquela turma toda. Aí eu fiquei 3 meses lá. E eu tinha falado com o Mário de Paula o seguinte, ele queria que eu não fizesse contrato. Eu falei, não, eu quero contrato, porque se vocês terminarem e enquanto eu não botar para o amador, eu vou continuar ganhando. Aí acabei ficando mais 3 meses lá. Aí encerrei minha carreira como jogador. Foi o último time profissional que eu joguei. Tinha jogado amistoso o time de Paraibuna, quando jogou contra o Rio de Jacareí, convidaram eu e meu irmão para jogar lá com eles, nós ganhamos. Então fui campeão pelo Jones, fui campeão pelo Rodosá, fui campeão pelo São José. Todos esses títulos foi como amador. E só na Rodosá que eu ganhei, eu fui profissionalizado. No São José, para dizer que eu não ganhei nada, eu ganhei uma máquina de costura que eu dei de presente para minha esposa. Foi a única coisa que eu ganhei lá. Você ganhou uma máquina de costura? Olha que curiosidade. Uma máquina de costura, é isso? É, uma máquina de costura dele para minha esposa de presente. A esposa que saiu bem, né? Ele que fazia o serviço, a esposa ganhou uma máquina de costura, mas que beleza. Brunão, futebol de antigamente, né? O pessoal estava falando esses dias que o Pelé, se jogasse hoje, ele ganharia um salário equivalente a 70, 80 mil reais, se comparado ao que ele ganhava na época com o dinheiro de hoje, que convenhamos é um absurdo. E o Zezinho ele falando que, como profissional, ele ganhou uma máquina de lavar roupa que foi para a esposa dele. Né? Outros tempos, né? Como já disse algumas pessoas aí, quando amarrava cachorro com linguiça, né? Então, mas é muito interessante, eu conversei poucas vezes com o Zezinho, tive a oportunidade de conversar poucas vezes com ele, e é muito bacana conversar com ele, porque ele é a história viva do esporte joseense, né? Não só pelo que ele representou como atleta, mas também como que ele representa como um historiador mesmo, né? Como o acervo que ele tem da história do esporte de São José. Só fazer uma correção aqui, eu falei máquina de lavar, é máquina de costura, avisou a nossa querida Giovana. Voltou de férias em Polvorosa, a nossa querida Giovana. Vou fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, na volta tem a segunda parte e a finalização deste bate-papo muito bacana no De Tabela com o nosso querido Zezinho Frige. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José e agora você continua acompanhando a segunda parte do quadro De Tabela com a presença da lenda viva do esporte joseense, o nosso querido Zezinho Frige. Solta, Piteco! Agora, Zé, você tem muito jogo com certeza gravado aí na sua memória. Tem um jogo especial, uma partida que te faz lembrar e falar, olha... Isso aí me deixa saudade, seja no futebol de salão, seja no futebol de campo. Tem um jogo marcante para você? O jogo que marcou mesmo no futebol de salão foi o jogo que eu ganhei a bola do jogo. Né? Ganhamos 4-0, jogou 4 frígios. Então, mas no futebol, eu acho que foi o campeão da 3ª. Né? Primeira vez, primeiro jogo, 8 jogadores aqui da terra. Então a gente fica feliz, porque naquela época formou muito jogador aqui, que foi profissionalismo. Emerson Leão, Sérgio Valentim, Baiano, nossa, toda essa turma que começou em São José. E depois tive a oportunidade também de ser técnico júnior, 6 meses, fundador da escolinha do São José, no Teatrão. Foi lá que o Pedro me convidou e eu montei a escolinha do São José. E fui na escolinha do São José, da associação e da Sabesp. Então eu montei 3 escolinhas. E quando entrei na prefeitura em 80, eu fui para dar aula de futebol. Aí passei por vários centros comunitários, Vale do Sol, Novo Horizonte, e fui criando atletas que foram... Até uma última vez que eu encontrei com um garoto, ele chegou para mim e falou, professor, o senhor lembra de mim? Eu falei, não. Tanto mais de 500 crianças passaram na minha mão e falaram, não, o senhor me deu uma medalha lá no Satumar, o senhor fez uma competição de embaixada, e eu ganhei, o senhor me deu uma medalha, eu tenho ela até hoje. Então, isso me marcou. Por isso que eu tinha vontade de voltar a fazer essas competições de embaixada. Maravilha. Ô Zé, você falou de medalha, tem a medalha que leva o nome do seu pai, que ela é muito valorizada. Eu fui agraciado, já ganhei 4 medalhas, aí por conta da imprensa, aliás, são títulos que eu tenho e guardo com muito carinho, foram entregues
por você. Queria que você falasse também da medalha José Frigi, que é muito importante. A medalha José Frigi começou em 1978, ela foi oficializada, depois em 79 foram escolhidos os melhores do ano e aí foi entregue em 80. Mas quando se criou a medalha, eu já tinha o meu diploma, o desportista da família Frigi, que eu tinha dado 2, um para o Alberto Simões e um para o pessoal da Curitiba, lá, Marcílio. E aí eu falei para você, por que vocês vão prestar homenagem para as pessoas que estão na ativa? Por que não homenagear as pessoas que já fizeram história? Aí foi criado o diploma também, então o diploma foi sugestão minha, a medalha foi oficializada, o Guido Alves Cardoso foi quem citou o nome do meu pai. Ficou entre o nome do meu pai, do Matarazzo, mas o Matarazzo tinha tanta coisa no nome dele que passaram o nome do meu pai. Foi 38 anos de muita emoção, muita gente passou por lá. Inclusive, a última pessoa que eu lembro, essa menina do skate, Pamela Rossi. Pamela Rossi. Há 6 anos atrás ela ganhou a primeira medalha Zé Frigi. Então são pessoas que nasceram em São José, que nós precisamos recordar, que fizeram a história. Edevara, Pamela, Fabiola Molina. Nós formávamos muito atleta, muita gente ficou famosa aqui em São José. Até o Emerson Leão, que não nasceu aqui, mas ele veio para cá com 8 anos e acabou ficando aqui em São José. Ficou até os 17 anos, quando parou o futebol em São José, o estádio do Martins Pereira, que foi vendido, foi construído onde é hoje, onde nós estamos hoje. O museu fica aqui no estádio do São José. E aí a gente ficou muito tempo nessa luta aí pelo esporte da cidade, que também prestamos homenagem para as pessoas que nos deixaram no ano, que esse ano foi o ano passado, esse ano foi um ano muito triste. Nós perdemos muitos esportistas que vão deixar saudade. Zé, eu queria ficar com você 3 horas aqui, quase um dia inteiro conversando com você, ainda mais aqui no Museu do Esporte, ao qual você é muito responsável pela existência desse Museu do Esporte. Queria te agradecer, você ter um tempinho na sua agenda para vir aqui bater esse papo com a gente. Obrigado, Zé. Eu que quero agradecer vocês, parabéns, quero fazer um bate-bola com vocês, continuando, e agradecer ao Djalma também, que nos deixou usar o espaço aqui hoje, que é um espaço maravilhoso, que a minha vida é um dos meus filhos que eu não vou esquecer nunca. Museu dos Esportes, Casa do Jovem e as escolinhas do futebol vão ficar no meu coração. Aí, esse é o Zezinho Frigi, aqui no De Tabela, dentro do A Hora do Esporte. Eu volto a qualquer momento com grandes personalidades. Talvez vai ser difícil superar uma personalidade como essa aqui, como o Zezinho Frigi. Mas eu volto a qualquer momento aqui na programação da TV Câmara. Grande abraço, até a próxima, tchau. Ei, Zezinho Frigi, ó. Um beijo para você, Zé. Saúde sempre. Você está no coração de todo joseense que adora esporte. Ele falou ali da medalha Zé Frigi. Brunão, você esteve lá, um ambiente bacana, aquela celebração ali com vários atletas de várias modalidades. O Zezinho sempre enaltecendo o esporte, independente se o cara é famosão, se o cara está começando, independente do esporte, o Zezinho sempre levantando a bola do esporte da cidade, independente de modalidade e o que seja. E esse ano foi especial, que foi a volta da premiação depois de 2, 3 anos, né, por causa da pandemia. A gente foi lá cobrir, foi enfim, um evento muito bacana. Foi a primeira vez que eu fui, né, para cobrir esse evento. Alguns amigos também da Crônica Esportiva, além de você, Vieira, já ganharam, né, a medalha Zezinho Frigi. Esse ano o Valtencir foi o grande homenageado, o Valtencir Vicente, com quem eu trabalhei também, que é um cara, enfim, tal qual o Zezinho Frigi, de importância para a Crônica Esportiva da cidade. Então, muito bacana, parabéns pela entrevista com o Zezinho Frigi. Valeu, um abraço, Zé. Galera, não sai daí, daqui a pouco tem informação do vôlei para você. Tem uma novidade do São José que eles estão guardando aí para depois do almoço. Até agora não saiu informação. Vamos ver se até terminar o programa sai informação para a gente soltar aqui para você. Não sai daí rapidinho, já voltamos.
Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Antes de falar do vôlei, deixa eu mandar um abraço aqui pro Mauro César do 31 de março. É o tio do nosso Luizão aqui, ele não perde a Hora do Esporte. Abraço, viu, Luizão? Luizão tá aqui, um abraço, Luizão. Um abraço aí pro Mauro César, o tio do Luiz, gente da melhor qualidade, santista também. Que beleza, vai ser o padrinho do... Não vai não, mas vai ser, ele tá lá, é tio também do Lorenzo, tio avô, que vem aí o Lorenzo, o filhão do nosso querido Luiz, tá certo? E olha só, falando agora de vôlei, porque o time do Farmaconde Vôlei São José, que havia perdido 5 pontos por escalação indevida dos estrangeiros, vai TP, estrangeiros da equipe, o ponteiro estoniano Robert Tati e o oposto cubano Michael Sanches, havia recuperado os pontos através de recurso pouco antes do Natal. Mas no último dia 29, agora de dezembro, foi realizado no STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, novo julgamento que por unanimidade manteve a decisão inicial da perda daqueles 5 pontos, mais uma multa de R$ 1.200, ou seja, o São José Vôlei perdeu mesmo os 5 pontos e a decisão é em caráter definitivo, Brunão. Tentaram aí reverter a situação, né? Até reverteram por um período pequeno, mas aí o São José perdeu de novo esses pontos. Espero que não prejudique o time em quadra, né, no decorrer do campeonato. Tomara que dê mais um gás aí para o time se recuperar. Piteco, coloca para a gente a classificação, porque o São José caiu um pouquinho na classificação. Eu estava gostando de ver o São José ali em cima, olha a tabela com efeito. O nosso Israel Podes está impossível. Olha, botou até escudo da galera ali, o homem tá que tá. Calma, Piteco, desaperta o botão, Piteco, volta, Piteco, volta. Ah lá, ferrou tudo. Aê, ficou emocionado, Piteco, dedos nervosos. Mas tá lá, classificação, Cruzeiro, líder, Campinas em segundo, terceiro, SESI, Minas, quarto, quinto, Guarulhos. São José agora é o 6º colocado na tabela de classificação. Tá mais ou menos ali, mediante as circunstâncias. Suzano, Araguari seriam os 8 classificados, eliminados Blumenau, América, Brasília e Rede Cuca, Fortaleza. Coloca os jogos do retorno, meu caro... Que é isso, Piteco? Olha só, tá entrando com efeito e tudo mais. Os jogos começam agora, hoje já, o segundo turno da competição, primeira rodada. Hoje tem Minas e Araguari, amanhã 2 jogos. Cruzeiro e Rede Cuca, também o Farmaconde Vôlei recebendo o jogo do Campinas. A nossa Rafaela disse que vai no jogo, Schwank já tá preocupado, porque ela disse que vai... Volta aqui, Piteco, não terminei. Que coisa. Não, Piteco. Vai estar o Piteco, desaperta. Aí, Piteco, que belezinha. O Suzano... no sábado enfrenta o SESI e o Blumenau contra o Guarulhos e no domingo o Araguari enfrentando o América. Essa é a primeira rodada do segundo turno da Superliga Masculina de Vôlei. O Piteco tá com a mão de Batman lá, ele tá em polvorosa. Mas é isso, Bruno, tem jogo contra o Campinas, jogo complicado para o São José. Mas eu sou mais São José hoje, se a Rafaela não for, pra gente poder vencer o Campinas hoje em casa. Hoje ou amanhã? Ah, tá. Então tá. É um jogo difícil, né, já que foi as quartas de final aí do Paulista, né? O time do São José enfrentou o Campinas, acabou perdendo na primeira rodada, venceu o time do Campinas, que foi um pouco desses pontos perdidos aí também, mas o São José aí tem chance também de chegar e a vitória contra o Campinas, se vier, vai ser importante. Vamos torcer, o time vai completo com tudo que tem direito. E, aliás, deixa eu mandar um abraço aqui para o doutor Fabiano Barros, fisiologista. Ele é um homem internacional, o homem trabalha com só equipes de ponta, assim como é o Vôlei São José. O doutor Fabiano está acompanhando o nosso programa, gente da melhor qualidade. Um abraço para o Schwank também, que acompanha o nosso Hora do Esporte. O Schwank se divertiu aqui no nosso programa, chorou também, ficou emocionado, relembrando a época que ele quase perdeu o braço, aquela coisa toda. É uma história triste, mas ele se emocionou com aquela situação. E a gente falou sobre o período dele de seleção e tudo mais. O Schwank está convidado para vir de novo aqui no programa. Porque o Douglas Souza não vem, também não quero mais. Vamos trazer aqui o Michael Sanches, que é uma figuraça, gente da melhor qualidade. Vamos saber a história do Michael Sanches, jogador de seleção cubana e uma vasta história internacional dentro do vôlei. Caiu como uma luva aqui no time do São José. São José Vôlei, mais alguma coisa, Brunão? Quero ver você trazer o Tati aqui, convidar para falar em estoniano com ele. Não, como eu disse aquela vez. Que não tem nada a ver. Mas vamos que vamos. Aliás, o Tati aprendeu tudo que é palavrão, que é possível, ele aprendeu. A primeira coisa que ele aprendeu foi palavrão. Impressionante como o brasileiro é sacana, em vez de ensinar coisa boa, ensina palavrão para os europeus, os estrangeiros no caso, né? Mas vamos que vamos. Olha só, mudando de assunto, a diretoria do São José Futebol Feminino anunciou na tarde da última terça-feira o nome do novo técnico da equipe para a temporada 2023. Trata-se de Paulo César, esse aqui que você está vendo, conhecido como Paulinho Macaco. Paulinho foi
goleiro do São José, goleiro de futebol amador da cidade. Ele já tem uma longa história com o time feminino da cidade. O Paulinho completou em 2022 10 anos na comissão técnica do clube do São José, como preparador de goleiros. Calma, Brunão, como preparador de goleiras do São José. Também foi auxiliar técnico, ele foi técnico interino e o Paulinho completou, inclusive, 500 jogos à frente do São José, em todas essas funções, mais como treinador de goleiras. As conquistas do Paulinho são vastas. Ele participou de todas as recentes. O bicampeonato da Copa do Brasil, Campeonato Paulista, o tricampeonato da Libertadores, campeão mundial, ele estava em todas essas. O Paulinho é multicampeão, é conhecedor da matéria e ele vai dirigir a equipe que tem pela frente o Campeonato Brasileiro da Série A2, Campeonato Paulista, Jogos Regionais e Jogos Abertos. O Paulinho Macaco, nosso querido Paulo César, novo técnico do futebol feminino, Brunão. É uma aposta, né? Ele conhece já bem como que funciona, né, o time. Por ser treinador de goleiro, ter essa migração, acho que ainda depende de um tempo, mas, como eu disse, por ele ter sido jogador e por ele saber como que funciona e ter trabalhado já, estar trabalhando há muito tempo no time do São José feminino, então acho que tem tudo para, pelo menos, iniciar legal o trabalho, né? Bacana o trabalho. E ele faz, né, lembra um pouco o PC, que foi preparador de goleiros do Corinthians masculino e tal, virou técnico, hoje até sumiu. Mas é interessante essa mudança de postos nos times de futebol. Maravilha. Sorte aí para o Paulinho Macaco, gente da melhor qualidade. Viajamos junto, eu cobrindo o futebol feminino. Fomos para Recife, fomos para Vitória de Santo Antão, para cobrir Copa do Brasil. O Paulinho estava sempre lá, gente boa, conhece tudo ali no São José Futebol Feminino. Está tendo novamente esta oportunidade, tá certo? Brunão, olha só. As redes sociais do São José Esporte Clube divulgou ontem essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui, que não é essa, é essa, que beleza, que sugere o anúncio de algo bom para o São José, né, para surpreender aí a torcida. Ao que tudo indica, deve ser uma contratação de peso para a temporada deste ano, mas ainda foi nada divulgado. Vem cá, Brunão, vamos trabalhar aqui, Brunão, nessa câmera aqui, ó. Eu tô aqui, ó, com o Instagram do São José, aqui, ó, tô aberto aqui para ver se sai a notícia, e não sai a notícia! Não sai notícia. Falaram que a notícia ia sair... Aqui, obrigado. Que a notícia ia sair depois do almoço. O almoço lá deve ser mais tarde, porque o pessoal não sorta a notícia nova. Então a gente está na expectativa, talvez aí nos próximos minutos, deve sair a notícia, provavelmente, de uma contratação bombástica. Será que o Ronaldo Fenômeno vai voltar a jogar? O Zico? Não sei. Mas o São José vai anunciar algo bombástico, é o que promete aqui esta imagem. Aí o torcedor está conjecturando situações, Brunão, no pique. Se o São José tivesse 2 goleiros, eu apostaria até no Jailson. Mas como... O Jailson foi cogitado, mas... acho que não vem. Mas eu acho que o almoço do menino das redes sociais aí, do Vitão. Vitão, um abraço. Deve ser um pouquinho mais tarde, né? Ele deve estar trabalhando bastante, não teve tempo de almoçar ainda. Verdade. Então, daqui a pouco ele solta aí a bomba. Vitão, sorta a informação para nós aí. Gente, não dá mais tempo de nada, a gente estava na expectativa de sair essa informação, mas não saiu. Brunão, quero te agradecer, obrigado, bom final de semana. Terça-feira você está de volta com mais uma Hora do Esporte. Muito obrigado, coraçãozinho aqui, ó. Hoje, só amor, um grande abraço, foi um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte com todo mundo aqui presente. Gente, obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Luizão, grande abraço aí, foi bem demais hoje, hein? Beleza, o tiozão vai ficar contente, hein? Olha só, obrigado mais uma vez, sempre bom ter vocês aqui com a gente no Hora do Esporte. Agora você fica com o programa de Bem Com Você, tá certo? Eu volto na terça-feira, Brunão também. Obrigado a todos aqui no estúdio. Hoje o Brunão trabalhou ali, o Brunão Cinegra, e tá indo embora o Brunão Cinegra. Que beleza. Grande abraço. O que é hoje? É com a palavra? Hoje é com a palavra. Eu falei, o que eu falei? Muito obrigado. É com a palavra, avisou a nossa querida Giovana. Ela avisou no começo e eu errei. Mas é com a palavra, já, depois do nosso Hora do Esporte. De minha parte, grande abraço, bom final de semana. Até terça. Tchau.